continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre o fruto do Espírito. Até agora, nós já vimos alguns componentes do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Hoje nós vamos falar primeiro de um outro aspecto, né? Um outro componente desse fruto, que é a fidelidade. A maioria das versões da Bíblia traduz a palavra grega pistis, como está lá em Gálatas 5:22, como fidelidade. Agora, geralmente, essa palavra também é traduzida como fé em outras passagens, né? Ou em outros versos da Bíblia. Então, a palavra fidelidade, ela tem origem, né? Uma palavra que tem origem no latim, a palavra fidelis. E significa o quê? Uma atitude de quem é fiel, de quem tem lealdade, sinceridade, atitude de confiança ou de fé, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Então, é uma característica inerente daquele que é honesto e verdadeiro. Então, ter fidelidade é uma expressão usada para nominar tudo aquilo que tem constância, que não muda, que é firme. Então, a palavra fidelidade, ela nos revela por si própria que para ela existir e ter função, é necessário que haja uma outra parte. Como é que eu vou exprimir fidelidade? Tem que ser fiel a quê ou ser fiel a quem? Então, a palavra fidelidade tem a ver com relacionamento, com compromisso, com aliança. E a fidelidade, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que é mais uma, né, modalidade do caráter de Deus. E ali, com essa faceta, né, do seu caráter, a fidelidade, ele se prova fiel, constante, né, em todo o tempo conosco. E para isso ele também, primeiramente, é fiel a ele próprio e à sua palavra. Então, tudo aquilo que ele fala, que ele falou na sua palavra, ele é fiel a ela, fiel a ele próprio, e mantém essa fidelidade, né? E como nós podemos ver e sentir essa fidelidade para conosco também, né? Então, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela cumpre aquilo que ela foi designada. Por quê? Porque Deus, ele não se nega, ele não nega a si mesmo. Então, a palavra de Deus, né, ela é fiel porque Deus é fiel e ela cumpre aquilo que promete. Essa é a verdade. Lá em Isaías 55:11, está escrito, né, Deus falando ao profeta assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, onde estão, né, as palavras enviadas? Estão na Bíblia, estão nas Escrituras, estão aqui nesse livro que revela a grandeza de Deus e revela a fidelidade de Deus. Então, essa virtude, fidelidade e ser fiel, ela é citada muitas vezes na Bíblia, não é? E ela tem duas principais características. Primeiro,
quando nós falamos em fidelidade, expressamos em fé, né? Fé é uma prática de vida. Então, a fé em Deus é simplesmente a fé à sua palavra. Então, no momento que nós exercemos fé em Deus, nós estamos exercendo fé à sua palavra que é fiel a Deus, fiel a Ele próprio. Então, ela própria, a palavra de Deus, nos ensina a termos fé, pistes, né? A termos fé. Lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a essência da fé. Mas eu posso exercer essa fé devido à fidelidade de Deus, porque Deus não deixa de cumprir a sua palavra. E se eu exerço fé, através da palavra de Deus, eu posso ter a certeza e ter a convicção de que essas coisas irão acontecer. Devido a quê? Devido à fidelidade de Deus. Então, quando nós também, né, colocamos a nossa fé em prática, nós podemos dizer que ela é chamada de fidelidade. Por quê? Ela é a característica de quem é honesto, confiável, transparente em seu relacionamento pessoal com Deus e com outras pessoas. Se eu tenho um relacionamento de fé com Deus, eu estou também praticando fidelidade. E se eu tenho esse relacionamento de fidelidade a Deus, eu vou ter essa característica de honestidade, confiabilidade, transparência em todo o meu relacionamento, seja com Deus, seja com as outras pessoas. Lá em 1 Samuel 16:7, está escrito assim: porque o Senhor não vê o homem, não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, de acordo com esse versículo, Deus conhece, né, profundamente o coração de todos os homens e sabe se verdadeiramente estamos sendo fiéis, honestos e transparentes com Ele ou com o nosso próximo. Pessoas, né, que buscam ser fiéis a Deus também acabam sendo fiéis em todos os seus relacionamentos, seja na família, seja nos negócios, seja no trabalho, nas amizades, onde quer que seja. Quando nós somos fiéis a Deus, nós transparecemos, né? Como diria assim, vivemos essa fidelidade também no nosso nível horizontal, né? Se eu tenho fidelidade vertical, eu tenho fidelidade horizontal. Então, a fidelidade a Deus também o que é? Uma mentalidade, uma maneira de pensar, de enxergar e viver a vida. Porque se nós somos fiéis a Deus, nós começamos a pensar, enxergar e viver a vida como a palavra de Deus nos mostra, né? Nos mostra para vivermos. E a nossa fé em Deus não só agrada a Deus, como também nos justifica. Porque por meio dela nós somos salvos. Nós recebemos a nossa salvação através da nossa fé na palavra. Quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos esse convite pela palavra de Deus. E o momento que nós exercemos essa fé em Deus, e eu diria assim, firmados na fidelidade que Ele tem
para conosco é que nós temos a salvação. No texto sobre fruto do Espírito, que nós já lemos, né, algumas vezes, Paulo se referiu principalmente sobre fidelidade. Porém, a fidelidade está sempre relacionada à fé. Nós poderíamos dizer que a fidelidade está repleta de fé. Se você é fiel, você tem fé. Por quê? A fé capacita a cada um de nós perseverar e permanecer firme, leal, confiante, devoto e firme nos seus compromissos. Então, a palavra fé, ela tipifica o recebimento da mensagem da salvação e a nossa conduta baseada no Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Romanos 1, versículo 8, está escrito assim: em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Cristo Jesus, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. 1 Coríntios 2,5 diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa fé se apoia exatamente na fidelidade de Deus, na confiança que nós temos em Deus, de que a sua palavra é a verdade. O cristão, né? O cristão, aquele que nasceu de novo, ele vive pela fé e de fé em fé. Lá em Hebreus 11:1 está escrito assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, a fé é algo, e a confiabilidade que convida, né, as outras pessoas a confiarem em nós. É a fidelidade provada, é uma dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as suas promessas e termina tudo aquilo que começa. Agora, eu exerço fé em alguém, Deus, que exatamente faz todas essas coisas. E se eu exerço fé e eu quero mostrar a minha fidelidade a Ele, eu tenho que demonstrar o mesmo caráter que Ele tem. Alguém que cumpre as promessas, que termina o que começa, e alguém em quem as pessoas podem confiar, porque por Cristo Jesus e pela nossa fé em Deus, nós somos fiéis. Nós mantemos o nosso compromisso, nós mantemos tudo aquilo que representa ser fiel. Então, e o dom do Espírito Santo de Deus, dentro de cada um de nós, daqueles que nasceram de novo, ele fortalece grandemente a nossa capacidade de nos mantermos fiéis a todos os nossos compromissos, especialmente ao compromisso com Deus. Porque o Espírito Santo, segundo a palavra, também é o nosso ajudador, né? Ele nos orienta, ele nos fortalece, ele nos dá sabedoria e nos dá condições de permanecermos fiéis em todos os momentos do nosso dia e da nossa vida. Esse, então, é o aspecto de fidelidade. Fidelidade que é tremendamente atrelada à fé que nós temos àquele que é verdadeiramente fiel, que é Deus.
O oitavo aspecto, né? O oitavo item, o oitavo componente do fruto do Espírito é mansidão. Mansidão é um estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitude. Alguém que é controlado, né? Como as pessoas falam. A mansidão, ela é o quê? É uma calma paciente. Alguém que tem controle da situação, alguém que tem domínio próprio. Então, ser manso é reagir de uma maneira tranquila mesmo a críticas, agressões, a situações adversas, a coisas que se levantam contra. Essa é a atitude, né, a pessoa mansa, manter essa tranquilidade. O manso é aquele que trata os outros com paciência, com amor, mesmo quando, né, cometem algum erro, ou então quando essas pessoas ou essa pessoa o prejudicam. Ele mantém a paciência, mantém a benevolência, mantém o amor. Então, ser manso é não reivindicar o seu direito, né? Não é se defender, mas entregar-se ao único que julga retamente, entregar-se a Deus, deixar a Deus agir nas situações. Quando nós vemos, né, ali a época em que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, a mansidão não era uma virtude muito bem vista pela sociedade. E hoje em dia também a gente vê que ela é confundida, né? Uma pessoa que é mansa de coração, branda de coração, muitas vezes ela não é compreendida, né? Então, naquela época, o mesmo hoje em dia, aqueles que muitas vezes se impõem pela força física, né, são tidos como os tais, né? Naquela época era assim e hoje ainda é. Mas agora nós temos que ver aos olhos daquele que importa, né? Aos olhos de Deus, a mansidão sempre teve extremo valor. Em 1 Pedro 3,4 está escrito assim: seja, porém, o interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Interior do coração unido a um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Então, mesmo hoje em dia, né, como eu já estava falando, as pessoas entendem mal ou não entendem o sentido da palavra mansidão. Entende mansidão como se fosse uma fraqueza. Mas a verdadeira mansidão é uma grande força. A Bíblia cita um grande exemplo, né? Ali em Números 12, versículo 3, está escrito assim: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés. Quando nós lemos a história de Moisés, né, tudo que ele operou pela graça de Deus, tudo que ele fez, e ele é considerado muito manso, uma pessoa mansa, uma pessoa que não retribuía de momento mal com mal, mas colocava tudo na presença daquele que pode julgar. E mansidão também está muito ligada com a humildade. Pessoas que realmente enxergam seu interior e reconhecem que são falhas,
não irão agir com agressão quando estão diante dos erros dos outros, pois elas também sabem que possuem a mesma natureza, que podem errar, né? São pessoas que se enxergam, que têm humildade de se comparar e de se, como dizer assim, se colocar no lugar do outro. Então, do contrário, né, as pessoas que não são mansas, elas reagem de uma maneira estourada, irritada, agressiva, com aqueles que podem estar o prejudicando. Por quê? Porque só conseguem enxergar que aqueles ali estão ou dando prejuízo, né? Fazendo sofrer prejuízo de alguma maneira, seja físico, material ou de qualquer tipo. Então, mansidão é um fruto do Espírito. E nós temos o maior exemplo de mansidão e também a nossa única, né, eu diria, esperança de transformação é Jesus Cristo. Se você não tem um temperamento manso, você pode experimentar essa transformação através de Cristo Jesus. Ele disse ali em Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo, maior exemplo, né, de mansidão. Então, nós devemos nos espelhar no seu exemplo e refletir também Jesus Cristo em nós, através das nossas atitudes. Quando Jesus Cristo foi ali condenado, passou pelo seu espancamento, né? Ia para a crucificação, ele deu provas da sua mansidão. O profeta Isaías, lá em capítulo 53, versículo 7, escreveu assim, falando sobre Jesus Cristo, uma visão profética de Cristo. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Jesus Cristo, com seu espírito de mansidão, e quando nós lemos os evangelhos e comparamos com esse texto profético, nós entendemos exatamente o que isso quer dizer. A mansidão do Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos, né, agredidos física ou verbalmente, aquele nosso lado, né, eu diria assim, entre aspas, mais animal, ele surge, né, sobe o sangue. Agora, como que, e ali movidos talvez por instinto de proteção, a gente se volta para revidar, né, ou tentar devolver a violência física, moral ou verbal contra aquele que nos agride. Olhando para Jesus, nós vemos que Jesus Cristo abafou o seu próprio sentimento de autodefesa ao reagir com mansidão diante de seus agressores, chegando ao extremo de pedir ao seu pai que perdoasse aqueles soldados que o haviam pregado na cruz. Os soldados romanos ali que pregaram Jesus na cruz. Lucas 23, 34, está escrito assim, a palavra de Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mansidão. Não retribuir o mal com o mal.
Agora, eu quero declarar também que mansidão não é passividade. Nós não podemos confundir mansidão com passividade ou acomodação diante de situações injustas. Em muitos momentos, a Bíblia relata que Deus, ele se ira diante dos pecados e das injustiças terrenas. E nós devemos também sentir ira com as coisas que também iram o coração de Deus. Tudo aquilo que vai contra a palavra, ou contra o ensinamento de Deus, tem que nos despertar também a ira. Mas a palavra em Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós temos que praticar aquilo que nós já falamos ali, levar àquele que pode julgar tudo aquilo que está nos provocando esse incômodo, essa ira. E esse versículo que nós lemos quer dizer assim, não fica remoendo a ira dentro do seu coração. Não haja de maneira irada. Não pequem movidos pelo sentimento de ira. O que esse sentimento tem que provocar na nossa vida? Ela tem que nos levar a buscar a Deus para solução da situação que está acontecendo, que está nos levando à ira, ou talvez até para a nossa própria transformação. Porque, às vezes, alguma coisa que nos provoca ira não é o fato daquilo, mas é algo que é contra o meu achômetro. Então, eu fico irado. E aí eu tenho que buscar a Deus para solucionar ou aquela situação, ou até para que eu seja transformado. Mansidão, ser manso, se refere tanto às atitudes quanto às ações. Uma coisa que é certa, mansidão gera gentileza. E mansidão, ela tem 3 características, né, que nós podemos ver. Primeiro, submissão a Deus. Mateus 5,5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 11:29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós reconhecemos e aceitamos e praticamos, né, essas coisas acontecem. Nós estamos sendo submissos a Deus. Outro aspecto é ser dócil ou não ser, que seria o contrário, não ser soberbo, né? Lá em Tiago 1:21 está escrito: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher com mansidão a palavra de Deus. Porque às vezes a palavra de Deus vem na nossa vida e nos deixa chacoalhado, porque não bate com aquilo que nós pensamos e às vezes o queremos. Mas nós temos que acolher com mansidão a palavra para que tudo faça diferença. Outro aspecto é ter consideração. Em 1 Coríntios 4:21 está escrito: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo falando aos Coríntios. Em 2 Coríntios 10:11 ele fala: vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Efésios 4:2 está escrito: com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. São, eu diria, mandamentos que nós temos que entender e aplicar nas nossas vidas. Então, o termo mansidão também é aplicado, né, para palavras, ações, sentimentos que acalmam e suavizam qualquer momento. A mansidão provoca isso, né? Uma situação de crise, aquele que é manso, ele vai acalmar, aplacar, suavizar o momento. A mansidão, na realidade, é um resultado da verdadeira humildade, que reconhece o valor do outro e se recusa também a se considerar superior. Obediência à palavra, né? A palavra de Deus diz isso, para reconhecermos e termos o outro como superior a nós em todo o tempo. E essa é uma virtude daqueles que vão herdar a terra. Nós estamos falando de futuro. Mateus 5,5, que fala sobre isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós já lemos esse versículo, e ele é muito importante para a nossa vida. Mansidão faz parte do fruto do Espírito que nós temos que apresentar. Amém? Deu o nosso horário, nós encerramos esse texto. Agora fica faltando somente um aspecto, né? Que é domínio próprio, que na segunda-feira, com a graça de Deus, nós completaremos essa apresentação sobre fruto do Espírito. Amém? Deus abençoe, muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom final de semana a todos.